pra você. Segunda-feira, começando a semana assim, nesse gás. Afinal, a gente fala de esporte todos os dias aqui na sua hora de almoço, Lucas. E como é segunda-feira, a gente tem muita coisa pra falar hoje. E eu adoro segunda-feira porque tem muito resultado no final de semana. Então eu já vou chamar direto os destaques de hoje. Campeãs inéditas. Equipe feminina do São José Basquete fatura a Copa São Paulo. Na Liga Nacional de Futsal, o tropeço do Taubaté para Cascavel e a goleada do São José frente ao Umuarama. Você já jogou vôlei com os seus vizinhos? É isso, em São José uma proposta de um campeonato intercondomínios movimentou o fim de semana. Na Liga das Nações, vitória importantíssima para a seleção masculina de vôlei, 3-1 frente à França. E tem ainda para você todos os resultados do Brasileirão da Série A e Série B. Aliás, Série B você já sabe, aqui na Band. Série B na Band, mas antes de falar de futebol, falar sobre vôlei. No fim de semana, a seleção masculina fechou a segunda semana da Liga das Nações com mais 2 vitórias. Na sexta-feira, os comandados de Renan Dalzotto bateram a Eslovênia por 3-1, com destaque para a dupla Lucarelli e Alain, que marcaram 19 pontos cada um. E ontem, na hora do almoço aqui no Brasil, foi a vez de darem o cartão de visitas para os franceses, jogo duríssimo. Com a vitória por 3-1, o maior pontuador de novo foi o imparável oposto Alain, foram 24 pontos em 4 sets. Agora, a equipe de Bruninho e companhia faz uma pausa, voltam a jogar no dia 4 de julho, enquanto a seleção feminina encara Itália, Canadá, Turquia e Tailândia na terceira semana dos jogos. BZK falou aqui que assistiu o jogo do BZK, baita jogão, hein? Jogando demais. E ele deu no último ponto lá do Brasil da vitória. Deu uma cortada, pegou no peito do cara, que eles amassaram os E estamos franceses. falando da França, hein? Adversário a França muito é campeã duro. olímpica, né? A França é embaçado, mas não deu pra vocês não. Tamo junto, só perdemos pro Japão nessa parada aí, né? O Japão... Por enquanto, Japão e Cuba são aquelas pedrinhas que ficaram no caminho. Vamos falar agora um pouquinho de futebol, que tá aí. Vamos passar agora os resultados da 13ª rodada do Brasileirão da Série B, que é aqui na Band. Na sexta-feira, com gol de Kevin aos 4 minutos de jogo, o Atlético Goianiense venceu em casa a Ponte Preta. Já no sábado, logo pela manhã, o Vila Nova foi até Ribeirão Preto e não tomou conhecimento do Botafogo. Com gols de Altemir e Caio Dantes em 2 oportunidades, os goianos venceram com tranquilidade por 3-0. Já Avaí e Londrina ficaram no amargo placar sem gols. O clássico catarinense também ficou no empate, mas em 1-1. Jogando fora de casa na Arena Condá, o Criciúma abriu o placar com o Thiago Marques. Mas Neto marcou para a Chapecoense na segunda etapa e deixou tudo igual. O Novo Horizontino conseguiu a 7ª vitória seguida na competição, feito que poucos times conseguiram. Os paulistas ainda tomaram um susto no primeiro tempo. A Tombense abriu o placar no início da segunda etapa com Daniel Amorim, mas César e Douglas Baggio viraram o placar para o Novo Horizontino, que assumiu a ponta da tabela após o resultado. No domingo, o Mirassol recebeu o ABC. O clube potiguar abriu o placar com Felipe Garcia, mas os paulistas viraram o placar com gols de Reinaldo, Chico e Daniel. Os visitantes até diminuíram com Felipe novamente, mas o placar terminou assim: 3 para o Mirassol e 2 para o ABC. O Ceará viajou até o Maranhão para enfrentar o Sampaio Corrêa. Os mandantes abriram o placar com o Ítalo, mas Eric empatou para os cearenses e o jogo acabou em 1-1. E fechando a rodada, o Guarani recebeu o Vitória em Campinas. Sem sustos, o Bugre venceu por 2-0 com gols de Bruninho e Derek. Isso Pros campineiros, que final de semana infeliz, né? Tropeço da Ponte ainda. E a gente tava até falando aqui, a Ponte foi campeã paulista da Série B e o Mirassol foi vice. Sim. E aí agora, no Brasileiro Série B, a Ponte não consegue se encontrar, não é questão de time, porque o Mirassol tá bem na Série B. Mas a Ponte não tá se encaixando mais. O elenco que tava dando liga parece que não deu. Já mudou o treinador e continua perdendo. Aí perdeu mais uma, né? Já na Série A também, jogos emocionantes rolaram nesse fim de semana. No sábado, o Atlético Paranaense recebeu o Corinthians na Arena da Baixada e com gol de Vitor Roque, o Furacão garantiu a vitória, 1-0. De virada com um jogador a menos e jogando fora de casa, o Fluminense venceu o Bahia. No primeiro tempo, Vinícius abriu o placar para o tricolor de aço aos 28. 9 minutos depois, Nino foi expulso, mas na segunda etapa, os comandados de Fernando Diniz conseguiram a vitória com gols de Lelê e Gabriel Pirani.
Irani. O Fortaleza recebeu o Atlético Mineiro no Castelão e o Lion fez valer o mando de campo. Tomás Pochettino e Tingá marcaram para os nordestinos. Allan Kardec diminuiu para o Galo e o placar ficou assim: 2 para o Fortaleza e 1 para o Atlético. E vamos para o jogo mais surpreendente da rodada. Por gols, jogadas bonitas, lances incríveis? Não, pelas estatísticas. O Cruzeiro conseguiu vencer o São Paulo sem dar um chute no gol. Mas você deve estar pensando, como isso é possível? Com um gol contra de Rafinha, o jogo acabou em 1-0 para o Cruzeiro. No domingo aconteceu o tão esperado duelo de vice e líder do campeonato. Palmeiras e Botafogo se enfrentaram no Allianz Parque, no famoso jogo de 6 pontos. Os cariocas abriram o placar com Tiquinho Soares, com direito a gol anulado de Gustavo Gomes e pênalti perdido por Rafael Veiga. Os paulistas tentaram o empate, mas o placar terminou com a vitória dos alvinegros. Com o resultado, o Fogão abriu 7 pontos na liderança da competição. O Grêmio recebeu o Coritiba e atropelou os visitantes, com gols de Franco Cristaldo, Matias Vilaçante, João Paulo Bitelo Soares e André. O tricolor gaúcho goleou o Coxa, que ainda descontou com Aleph Manga, dando números finais à partida. 5 para o Grêmio, 1 para o Coritiba. O Inter foi até Minas Gerais enfrentar o América Mineiro e, de virada, conquistaram a vitória. O Coelho abriu o placar com Juninho, mas Jean e Alemão fecharam a conta. 2-1 para o Internacional. De portões fechados, o Santos recebeu o Flamengo com a Vila Belmiro vazia. O jogo foi muito movimentado. Cebolinha abriu o placar para os cariocas. Mendonça empatou para o Peixe. Everton Ribeiro deixou mais uma vez o rubro-negro na frente. Rodrigo Fernandes marcou para a equipe da Baixada, deixando tudo igual novamente. Mas Eric Pulgar faz mais 1 para os visitantes e deu os números finais: 3 para o Flamengo, 2 para o Santos. E terminando os jogos de domingo, o Red Bull Bragantino recebeu Goiás e, sem sustos, o Massa Bruta venceu por 2-0 com gols de Eduardo Sacha e Marcos Vinícius. Hoje o Vasco recebe o Cuiabá às 9 da noite. Lembrando que os cariocas não mandarão o jogo em São Januário e, por isso, vão jogar no estádio da Ilha do Governador. Olha, vamos começar falando pelo Corinthians e Inter. Impressionante o Inter, ó, Corinthians e Atlético Paranaense, impressionante o que o Atlético Paranaense jogou fino da bola. Sim. O Cássio fez milagres, o jogo foi 1-0, mas poderia ter sido facilmente uns 4-0 para o Atlético Paranaense. O Corinthians deu um chute a gol, que ainda pegou meio na orelha ali do Yuri Alberto, que o Bento nem teve esforço para pegar. Então o Atlético jogou muito, o Corinthians deixou muito a desejar. E impressionante o que o Cássio pegou nessa partida, 2 bolas na trave, várias defesas do Cássio, era para ter sido fácil uns 4-0. Corinthians, abre o olho, Corinthians. E nos outros jogos, pro Palmeiras, um pênalti não convertido que custou caríssimo, chutou sabe Deus onde, né? Foi numa força, Veiga, numa agressividade, Veiga, pra que isso? E ele vem batendo pênaltis no meio, faz alguns jogos e dá tudo certo. E como o goleiro Lucas Perry estava catando muito, quis tirar demais. Quando você quer tirar demais, porque o goleiro é bom, aí você fala, mano, se eu bater nesse canto e esse cara pular, ele vai pegar. O cara tem 1,96 m, 100 kg, é uma mamute o Lucas Perry, e tá catando muito. Então obriga o atacante a ser mais do que ele queria fazer. Pôs mais força e mais no canto, direto para fora. Gabrielzão que ficou feliz, o botafoguense amigo meu aí, fez mais de 50 mil em apostas. E o torcedor do Peixe amargou vendo de casa. Um dos melhores jogos, né, apesar do resultado. Exatamente. O Santos jogou muito bem essa partida, perdeu contra o Flamengo, mas o Flamengo tem um baita elenco. Sim. Mas o Santos podia ter empatado esse jogo, teve mais chances ainda com o Speed Mendonça, perdeu um monte de gol. Mas foi o melhor jogo disparado do Santos no Campeonato Brasileiro aí, depois da saída do Helman, o treinador, agora tá de treinador novo, parece que deu uma encaixada melhor, mas sem torcedor. Não pôde ver porque jogaram um monte de rojão em cima dos jogadores, né? Então, meus amigos, merecido aí você estar com o estádio vazio. Pedrão não gostaria de estar lá vendo, né, Pedrão? Mas é isso, hora do intervalo, a gente já volta, tá?
De volta com os donos da bola e olha, hoje eu tô aqui para contar a surpresa que a Chevrolet preparou para você. Além de ter o serviço ideal para o seu carro, o serviço premiado Chevrolet voltou. Sabe o que isso significa? Aquilo que já era bom ficou muito, muito melhor. Olha só, agora além do cuidado com toda a qualidade Chevrolet que o seu carro merece e as condições exclusivas para troca de óleo, você ainda concorre a prêmios sensacionais. Vou até repetir porque vale a pena. Você aproveita a promoção de troca de óleo e ainda concorre a assistentes virtuais, cafeteiras e fones de ouvidos todos os dias. Só que a grande surpresa fica para o final. Você ainda pode ganhar um Chevrolet Tracker 0 km. Então, já vai arrumando mais espaço na sua garagem, hein? Diretora, solta o play no comercial pra gente ver. Olha só que surpresa da Chevrolet para você. O serviço premiado Chevrolet voltou. E junto com ele, todo o cuidado e qualidade Chevrolet que o seu carro merece. Além de condições exclusivas. Aproveite. Troca de óleo, só R$6 de R$29. Participe. Você concorre a assistentes virtuais, cafeteiras e fones todo dia. E no final, você ainda pode ganhar um Chevrolet Tracker 0. Vantagens assim, só aqui. Serviço premiado Chevrolet. Acesse já e agende seu serviço. Viu só? Não falei, só mesmo a Chevrolet para lançar uma promoção como essa. É vantagem que não acaba mais. Muita economia para o seu bolso e muitos presentes para você curtir. Já imaginou você de Tracker? Então acelera e acesse serviçopremiado.com.br e agende agora mesmo o seu serviço. E no trânsito, é claro, escolha sempre a vida. Ah, eu gosto muito da Chevrolet Tracker. Me dá uma, Chevrolet! Ó, tô com essa bolinha de futsal aqui, porque pela 12ª rodada da Liga Nacional, o São José venceu fora de casa o Umuarama por 4-0, com gols de Luquinha, Wesley e Bob, que marcou 2 vezes. Com a vitória, o elenco da Águia entrou de vez na zona de classificação, graças a Deus, e na competição, tá na competição com 14 pontos somados, ocupando a 13ª posição na tabela. Já o Taubaté recebeu o Cascavel e foi batido pelos adversários por 4-2, lembrando que o Cascavel é o 5º colocado, né, Lari? Exatamente. Então os gols foram Fabinho e Foguinho marcaram os gols dos taubatianos e quem virou para os paranaenses no segundo tempo, virou o placar no segundo tempo os paranaenses, tá? O time do técnico Leandrinho amarga a 21ª posição na tabela com apenas 8 pontos conquistados, então o Taubaté tá com dificuldades aí na Liga Nacional. É brabo jogar a Liga Nacional, viu? Difícil. Mais uma vez, Taubaté tropeçando naqueles jogos que a gente não imaginava. E apesar dessa derrota, ainda um 4-2 de virada, marcou os 2 gols no primeiro tempo, até que não foi assim tão mal pro Taubaté considerando o adversário. Mas tem jogos que não dá pra perder, né, Lucas? Tem jogo que é complicado. E para falar mais sobre isso, o Carmo vai falar também da classificação do Mantiqueira e do Joseense na Bezinha. Como que eles estão? Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde, uma boa semana iluminada para todo mundo que está nos acompanhando. Lucas BZK, Larissa Murad aí no comando do nosso Donos da Bola para você em qualquer lugar do planeta. Seja bem-vindo aqui à nossa programação esportiva. Terminou neste final de semana a primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23, a chamada Bezinha, que é a 4ª divisão na realidade do futebol de São Paulo, né? E um campeonato duríssimo esse ano. Já nessa primeira fase encerrada, 12 clubes foram rebaixados para a nova divisão que vai surgir no ano que vem. Entre eles, o Paulista de Jundiaí, o Galo da Japi, foi campeão da Copa do Brasil em 2005, batendo o Fluminense lá no Rio, né, que fez grandes campanhas de grande história. O Mogi Mirim teve Rivaldo no seu time lá no meio dos anos 90, um outro time de muita tradição. Futebol é duro, futebol é cruel, gente. Se você não se organizar, passa por esses perrengues. Aqui no Vale do Paraíba, os 2 times foram bem. No sábado, o Josense já classificado, jogou em Guará, empatou com o Guarulhos. E o Mantiqueira, que precisava vencer, foi a Mogi, sapecou 4-2 no União de Mogi, com destaque para o Matheus. Aê, Matheus, 3 gols, hein? Nesse jogo aí importante. E como o Atlético de Mogi perdeu do Flamengo, o Mantiqueira também se classificou. As 2 equipes agora seguem para a segunda fase da competição. São 6 grupos, com 4 times em cada grupo, né? Os times estão aí, o Mantiqueira, tem gente que vai jogar em Penápolis, vai jogar em Taquaritinga, tem jogo em Franca, tem jogo em Mauá, em Amparo. Bom, os times vão saber direitinho aí
com relação aos seus adversários. E nessa segunda fase, ainda os 8 times que não se classificarem para a terceira fase também cairão para essa quinta divisão no ano que vem. Então, o Joseense e o Mantiqueira devem ainda continuar muito focados. O primeiro objetivo é esse, é se classificar, evitar essa quinta divisão e depois pensar em algo melhor na sequência do campeonato. Boa sorte para os 2 times aí, tá bom? Valeu, Carmo. Olha, os 2 times então da nossa região classificadíssimos para a segunda fase. E no fim de semana, muito a se comemorar. São José, a equipe feminina de basquete, faturou o título inédito na Copa São Paulo. Só que antes disso, tiveram um caminho bem desafiador até a decisão. Para chegar ao título, São José sabia que a primeira missão era vencer o Bradesco no segundo jogo e forçar a decisão para o terceiro. Em pleno teatrão, assim elas fizeram no sábado. O Bradesco até começou melhor. No primeiro lance, Lara arremessou de fora do garrafão para marcar os primeiros 3 pontos do jogo. Mas aos poucos, as mandantes iam apertando o cerco. E nessa jogada, Ana Luísa marcou o 2 e diminuiu a distância no placar. Primeiro quarto, 12-18 para as visitantes. Na parcial seguinte, Lúcia levou a torcida à loucura após esse arremesso de 2 pontos convertido, empatando o jogo em 12-12. Com a pressão, as meninas do Bradesco se perderam e até em passes fáceis, elas erravam, facilitando a interceptação da defesa joseense, deixando o placar em 17-16. Na volta do vestiário, Ana Luísa marcou e virou o placar para as visitantes. Como resposta, no ataque seguinte, Letícia acertou esse belo arremesso de 3 pontos, jogando um balde de água fria no Bradesco, 31-26 para o São José. No quarto decisivo, as meninas de Osasco buscavam a virada. Emily acertou esse arremesso de 3 e diminuiu a diferença no placar. Mas foi aí que Letícia apareceu nesse lindo arremesso de fora do garrafão e abriu 6 pontos de vantagem para os joseenses. Vantagem essa que foi mantida até o final do jogo, com 47-41 no placar para o São José, série empatada em 1-1 e bora pro terceiro confronto. No domingo, com as joseenses empurradas pela torcida, Giovana deu o cartão de visitas com esse belo arremesso de 3. Em clima de decisão, olha a vibração de Letícia após marcar mais 2 pontos para o São José. Já as meninas do Bradesco, parecendo perdidas em quadra, erravam as jogadas e viam as mandantes ampliarem a distância no marcador. O primeiro quarto acabou com essa bandeja de Letícia, deixando o jogo em 18-12 para o São José. No segundo período, as visitantes tentavam uma reação, mas o São José mantinha o ritmo e levantou a torcida após esse arremesso convertido por Lara. Na sequência, Giovana deixou mais 2 anotados e vibrou bastante. Em um quarto tranquilo e sem sustos, 33-22 para os joseenses. A equipe de Osasco estava no melhor momento da partida. Combinados com uma sequência de erros do São José, o Bradesco diminuiu a vantagem que era de 11 para apenas 6 pontos. Se nos arremessos a bola não caía para os joseenses, o jeito era manter a vantagem convertendo os lances livres. Graça anotou 2 quando teve a oportunidade, fechando o quarto em 47-43. No último período, Letícia aproveitou a bobeada no ataque das visitantes para roubar a bola e de bandeja anotou mais 2 pontos. Lara chamou a responsabilidade no ataque, fez a jogada individual e pontuou, deixando a distância entre as duas equipes em 14 pontos. O Bradesco até lutou, mas com a torcida apoiando e já gritando "é campeão" nos últimos segundos, o São José manteve a vantagem e venceu por 64-50, faturando o título inédito da Copa São Paulo de basquete feminino. A sensação de dever cumprido, né? Eu acho que pelo campeonato que nós fizemos, o título pra gente seria muito merecido. A gente valoriza demais o trabalho que foi feito, toda a dedicação, todo o empenho, horas e horas trabalhando, correndo atrás sempre e ganhar em São José dos Campos é muito bom. Com direito à virada no agregado da final, São José conquista o troféu da Copa São Paulo de basquete feminino. O título será muito comemorado, mas não por muito tempo, porque a temporada ainda é muito longa e tem muita coisa pela frente. Para a temporada ele dá força, só dá confiança para a gente manter. Nós temos ainda os regionais, jogos abertos, temos o Campeonato Brasileiro 23, temos a Copa Paulista, tem o 20, tem muita coisa pela frente. É comemorar hoje, amanhã e depois é olhar para frente e continuar o trabalho. Oi, Letícia? Brilhou. Quem lembra desse a menina meme? Letícia, hein? Só dava Letícia, Felipinho. E Letícia de 3, e Letícia na bandeirinha, jogou muito. É. Que bom, hein? Tem que cuidar desse joelho aí, porque tá com uma proteção no joelho. Não, e a Letícia é legal que além dela converter muitos pontos, ela ainda chamava ali a vibração do time e tal. Baita personagem, hein, Letícia? Parabéns! Depois a gente vai gravar com vocês aí, hein? Tamo junto. Hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta.
De volta com os donos da bola. Ó, BZK, Ah, você joga vôlei às vezes em casa ali? jogo, não, vôlei é uma coisa que fez parte da minha vida, porque o meu pai é jogador de vôlei. Já então, jogou com algum vizinho? Já. Joguei Já? aqui não, mas não era condomínio, morava em rua, jogava com os vizinhos na rua. Pois é, então, essa proposta surgiu agora aqui em São José, um campeonato intercondomínios que rolou nesse fim de semana aqui em São José e o Bernardo foi conferir tudo Não de jogou pertinho. não, né? Não. Ele é muito ruim. Aconteceu nesse final de semana o segundo Festival Intercondomínios de Vôlei em São José dos Campos. Essa reunião de condomínios, ou melhor, esse evento contou com mais de 160 atletas, dividido em 10 equipes. Nós temos aqui ao todo 9 condomínios, mais a instituição anfitriã, e nós estamos divididos em 3 categorias. Categoria Sub-11, de 8 a 11 anos, categoria Sub-15, de 12 a 15 anos, e a categoria Adulto, a partir de 16 anos. No total, nós tivemos aqui na categoria Sub-15 12 equipes participantes, na categoria Sub-11 3 equipes participantes e nos adultos 6 equipes. O primeiro Festival Intercondomínios aconteceu em dezembro de 2022. Para esse ano, Édipo conta um pouquinho mais das melhorias que tivemos para o segundo festival. O que nós conseguimos melhorar da primeira edição para esse segundo, primeiramente foi a quantidade de equipes, né, que a gente conseguiu já trazer mais equipes, mais condomínios, para que o evento ficasse ainda melhor, mais bem, com uma expansão maior, com uma animação ainda maior. E tivemos aqui uma premiação para os professores, né, um brinde, uma homenagem aos nossos professores, aos pais que fazem, nos ajudam, nos apoiam e fazem o nosso projeto acontecer dentro dos condomínios, e também aquelas pessoas que favorecem o voleibol dentro da cidade. Os vizinhos foram prestigiar os amigos representando o condomínio onde moram. E para a Regiane, que viu as duas filhas vestindo a camisa do Alphaville no Sub-15, não escondeu a felicidade no olhar. É emocionante, né? Ver as crianças crescendo, evoluindo e também evoluindo no esporte, que é muito bom para a saúde e também para a mente deles. Bom que elas adquirem uma responsabilidade, né? Tem uma disciplina também, e é um esporte coletivo que ajuda muito, né, para todos, em todos os sentidos na vida delas. Essa dupla do Portal da Serra disputou pela primeira vez o torneio. Não conseguiram avançar para as fases finais, mas prometem dobrar o empenho nos treinamentos, já de olho no próximo festival. A gente vai treinar bem mais e acho que confiança também é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente vai treinar bastante, né, e vir com a cabeça erguida, né, porque a gente veio muito nervoso. E rufem os tambores que vamos aos resultados. No Sub-11, o Portal da Serra levou o título, o vice ficou com o Alphaville e o Gran Esplendor faturou o bronze. Já no Sub-15, em uma final emocionante, o Jaguari venceu o San Marino e ficou com a medalha de ouro. Complementando o pódio, Alphaville ficou com o terceiro lugar. Se você quer emoção, tudo empatado no triangular dos adultos. San Marino, Altos da Serra 6 e Esplanada do Sol tiveram os mesmos números de vitória e derrotas na final. Com isso, o resultado foi decidido na matemática. A equipe campeã é a equipe do San Marino! Barbadão ali com as crianças. É Mas qualquer idade, dá pra você jogar. falou? A partir de 16 já é a categoria adulta. Legal aí. Você pode jogar, Rafa. Não? Aqui era a única categoria que a gente poderia unir todos os donos da bola. O BZK ali dá nos pra 40, jogar a gente aqui todo nos mundo. 20 e pouquinhos. Que isso, hein? O Rafa com os 15. É, dava pra juntar todo mundo. Hora de chamar a Carol, já que o Band Cidade tá chegando, que já passamos no nosso horário aqui, né? Carol, tudo certo Diga. por aí? Começando bem a semana? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Tudo certinho aqui, tudo pronto aqui para começar o banho.